A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Quem cumprimenta aqui é o seu irmão em Cristo, Feliciano Lima. Eu venho aqui relatar, irmãos, uma visão que eu tive já tem muito tempo, quando eu me converti ao meu Jesus e fui renunciando às coisas do mundo para ser um novo cristão, né? Ser um novo crente, ser cristão de verdade. E conforme eu ia renunciando, né? Arrancando de mim tudo aquilo que desagrada ao Senhor, o Senhor foi me dando algumas visões, algumas experiências, eu com Ele, e o que eu deveria mudar, o que eu deveria tirar da minha vida para poder ser um vaso na mão dele, para ser útil e ser utilizado na hora que ele quisesse. Eu já contei aqui para os irmãos sobre essa visão e venho aqui, né, contar novamente, porque o Espírito Santo me incomodou de eu contar e postar aqui no canal. Irmãos, eu tive uma visão sobre o relógio de Deus. Eu estava fazendo meus afazeres em casa, estava fazendo as coisas domésticas em casa, né, arrumando a casa, etc. E eu estava atrás da minha casa, né, lavando a louça, botando um louvor para escutar, ali falando com Deus, né, orando em pensamento, dando glória a Ele, lavando as coisas de casa. E eu escutei, né, de forma audível, o som de uma trombeta. Eu, nesse tempo, eu não sabia como é que era um som de uma trombeta. Naquele momento eu escutei um som de uma trombeta, que ela era tão forte que aquele som entrou por todo o meu corpo e me causou um medo, um temor. Meu coração acelerou e do jeito que eu escutei, eu pensei assim, nossa, do jeito que eu escutei, eu pensei, esse som todo mundo escutou. E isso me causou um medo e rapidamente eu soltei dos meus afazeres, deixei a louça para lá e corri até o meu pai e falei pro meu pai, né, eu perguntando para ele, pai, o senhor não escutou o que eu escutei? O senhor não escutou esse barulho não, pai? E ele dizia, o que, meu filho? Que barulho era? Eu acabei de ouvir um som de uma trombeta tocar bem alto, o senhor não escutou? E ele dizia, não, meu filho, não escutei não. E eu fiquei de boca aberta, né, botando a mão na minha cabeça. Eu falei, não, acho que eu tô ficando doido, porque eu acabei de ouvir. É como se todo mundo ouvisse, porque o som foi muito alto, né? E é um som de uma trombeta que causava temor, sabe? Temor. E quando eu terminei de escutar e falei isso pro meu pai, ok, isso ficou na minha mente, eu voltei a fazer as coisas novamente. Quando eu terminei de fazer as coisas, né, Então, irmãos, quando eu terminei de fazer meus afazeres, terminei de fazer as minhas coisas e fiquei atrás da varanda daqui de casa, atrás. Fiquei pensando, analisando, meu Deus, sabe que eu fiquei... Coisa de novo convertido, né? Que tá buscando a Deus e às vezes não tem entendimento das coisas espirituais. E aquele momento, tem uma porta de trás daqui de casa, né? A varanda, a gente tem uma varanda na frente e uma varanda atrás. E a varanda daqui de trás tem uma porta, né?
E essa porta, eu fui na direção da porta e olhei para o céu e fiquei perguntando para Deus, né? Meu Deus, eu escutei o som da trombeta, será que eu fiquei? Fiquei imaginando, pensando nisso, né? Nossa, que som da trombeta bonito, sabe? E me causava um temor, um medo. E eu olhando para o céu, falando com Deus em pensamento. E abriu a minha visão espiritual. Quando abriu a minha visão, eu vi um relógio todo de ouro, lindo, lindo. E a numeração dele era diferente da nossa, que o relógio daqui da Terra que a gente tem em casa tem o número 1, número 2, número 3, até chegar o ponteiro número 12, né? O relógio daqui da Terra é assim, que a gente tem em casa. Aí eu vi o relógio e os números dele era diferente. Eu perguntei para Deus o que aquilo ali significava, né? O que aquilo significa? E o Espírito Santo disse assim para mim: filho, isso que tu estás vendo é o relógio do Pai. Esse é o relógio do Pai. E os números que tu está vendo são algarismo romano. Esse é o relógio do Pai. E o ponteiro que tu estás vendo perto da meia-noite é que marca, né? E o Espírito Santo dizia para mim, é que marca a próxima vinda do Senhor, né? E eu vi aquele ponteiro. O ponteiro tava para quase meio-dia, meia-noite, tava 11h55. O ponteiro tava 11h55. Aí eu vi o ponteiro, depois que eu olhei, aí eu vi o ponteiro, faltava 1 minuto para dar meia-noite. Aí eu perguntava pro Senhor, né, o que aquele ponteiro significava, que faltava 1 minuto para meia-noite. E o Espírito Santo disse assim para mim: isso que tu estás vendo, falta 1 minuto, né? Falta 1 minuto para que o Pai ordene ao Filho a buscar a sua igreja. E eu fiquei maravilhado quando eu vi isso. E o Espírito Santo disse para mim: falta 1 minuto para o Deus Pai arrebatar a sua igreja. E isso, irmãos, me deixou, sabe, com temor, com medo, que as coisas espirituais são coisas sérias, né? E isso nos causa um temor diante do Senhor. E o Senhor, né, me tocou hoje para eu falar sobre isso, porque Ele está para arrebatar a sua igreja, amém? E diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo e que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quanto aceitamos a fé. Que Deus abençoe e a paz do Senhor.